agradecer a presença de todos vocês, tão grande grupo, né? Alunos da graduação e pós-graduação, colegas e professores visitantes, assim como pessoas da comunidade. Em nome de Andréa Coelini, coordenadora da PGET, que não pôde estar presente hoje por motivo de força maior. Quero agradecer os colegas que liberaram os alunos. Esta é a 17ª, número 17, né? Aula inaugural da PGET, e é uma honra e um prazer para nós que ela seja proferida por Nelson Ascher, amigo e colaborador de Boris Schneiderman, o grande tradutor de literatura russa e crítico literário, que proferiu nossa primeira aula inaugural em março de 2004. Vou falar brevemente sobre nosso convidado de hoje, Nelson Ascher, utilizando os verbetes de duas obras de referência online. O primeiro verbete, ali na tela, da Enciclopédia Literatura Brasileira do Itaú Cultural, uma excelente iniciativa que infelizmente não é tão conhecida, diz o seguinte: Nelson Rony Ascher, São Paulo, 58, poeta, ensaísta, jornalista e tradutor. Filho de pais judeus húngaros, imigrados para Israel e posteriormente para o Brasil. Quando criança, mãe e avó narram-lhe contos e fadas tradicionais, enquanto o pai dedica-se ao relato de eventos históricos. A família, que cultiva já na época o hábito de frequentar as salas de cinema, mantinha uma diversificada e forte vivência cultural e o estimula para a leitura. Assim, desde muito jovem, alimenta o desejo de ser escritor. Aos 14 anos, um amigo lhe mostra o poema da datilografia, assinado pelo pseudônimo, ou heterônimo, né, do poeta português Fernando Pessoa Álvaro de Campos. A leitura desse poema fez com que Nelson reafirme seus anseios literários, especialmente poéticos. Em 76, cursa por pouco mais de um semestre a graduação em Medicina da USP, mas abandona ingressando no ano seguinte na Faculdade de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, na qual se forma em 81. Em seguida faz mestrado em Comunicação e Semiótica na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Entretanto, já no final dos anos 70, passa a escrever para importantes periódicos do país, como a Folha de São Paulo, dando início a uma longa, atuante e polêmica produção jornalística. Na mesma geração de Regis Bundis-Vittino, 55, e Paulo Leminski, além da produção poética, Ascher destaca-se pelos trabalhos tanto na área editorial quanto da tradução. O segundo verbete que completa a apresentação sintética de Nelson Ascher é o nosso DITRA, Dicionário de Tradutores Literários, assinado pelo colega Ronaldo Lima e pela aluna Grace Balba. Nelson Ascher é um dos grandes difusores da literatura húngara no Brasil, juntamente com Paulo Rony e Paulo Schiller, que esteve também aqui, referindo uma aula inaugural. Colaborou com Boris Schneiderman e na tradução de A Dama de Espadas, de Pushkin, e recebeu o prêmio Jabuti em 2000. Organizou com Regis Bundis-Vittino e Michael Palmer uma antologia de poesia de 20 poetas contemporâneos brasileiros e coordena, junto à editora 34, uma muito importante e bastante original coleção de literatura do leste europeu. Entre os livros traduzidos e próprios, cuja lista completa se encontra no verbete escrito pelo Ronaldo e pela Grace, se destacam os seguintes títulos: já citado Pushkin, A Dama de Espadas, junto com o Boris Schneiderman, Vida Sem Fim, do Ferlinghetti, junto com Paulo Leminski, isso em 84, do Brodsky, junto com o Schneiderman de novo, pelas 7 letras, em 95, quase uma elegia. Depois duas antologias que ele organizou, uma O Lado Obscuro, do Memorial da América Latina, em 96, e a outra que vocês podem ver, que está aqui na frente, vai circular entre vocês, que é a Poesia Alheia, editada pela Imago, em 98. Quanto à obra própria, entre outros, ele publicou O Sonho da Razão, poesia, em 93, Algo de Sol,
em 96, Rumos da Discórdia, Ensaios, em 93, Crítica, em país não só literária, em 2000, e Parte Alguma, Companhia das Letras, 2005. Finalmente, Capitão Dyke, Nelson Ascher está escrevendo atualmente, regularmente, na revista Veja. Passo então a palavra ao Nelson e, para proferir a aula, cujo título é Minha Poesia Alheia, que é um achado poético, né? Após a qual haverá um espaço para pergunta por parte do público. Obrigado. Bom dia. Bom, primeiro gostaria de agradecer ao Walter o convite e o prazer ele estar com vocês aqui e particularmente honrado de estar aqui nesse departamento que realmente, eu diria que pôs de fato os estudos, o interesse pela tradução literária no mapa, finalmente no Brasil, um país particularmente, talvez não particularmente, mas bastante avesso aos interesses tradutórios em geral, um país marcado bastante pela desconfiança pela tradução que nós herdamos dos portugueses e não da cultura ibérica, porque a cultura espanhola, pelo contrário, né, se mostrou nos seus melhores momentos extremamente aberta às outras culturas e enfim, no correr da literatura espanhola e depois das literaturas hispânicas há um grande número de bons tradutores, às vezes de excelentes tradutores, mas a culminar no primeiro momento pelo poeta do siglo de ouro, Fray Luís de León, né? Então nós, em Portugal, nem no Brasil, não tivemos algo assim e os grandes tradutores que tivemos seguramente não tiveram o reconhecimento que o Fray Luís de León teve. Mas, enfim, ver o departamento aqui, os estudos aqui avançarem dessa maneira e as publicações é algo que, sem sombra de dúvida, me deixa feliz e é absolutamente surpreendente. Tenho certeza que se pessoas como Paulo Ronay, que foi um dos pioneiros nessa área, quer dizer, não só traduzir, mas estudar, pensar o problema da tradução, tivesse vivo, né? Haroldo de Campos, os nossos maiores tradutores e também os nossos maiores pensadores teóricos da questão da tradução também estivesse vivo, teria um imenso prazer de estar aqui, de acompanhar o trabalho, de acompanhar as publicações, de acompanhar particularmente esses volumes onde os clássicos do pensamento, da teoria da tradução têm sido publicados, como o texto do Schleiermacher sobre as várias maneiras de traduzir e outros tantos, né? Então, enfim, me sinto, como eu disse, particularmente feliz e honrado de ver tanta gente compartilhando esse interesse e dessa maneira aqui. Gostaria de, enfim, falar um pouco sobre a tradução em geral, e talvez dar umas pinceladas sobre uma outra experiência pessoal minha no ramo, né, que talvez enfim, possa ser útil para vocês. A questão é a seguinte: eu, enfim, quando era mais jovem, adolescente, eu reclamei bastante com meus pais, eu desculpei bastante, por que raios vocês vieram parar aqui, né? Vocês não foram para os Estados Unidos, né? Ou pelo menos para a Austrália, teria crescido falando inglês, né? Não teria tido que quebrar a cabeça aprendendo inglês para começar, né? E teria como minha língua, a língua franca, a língua literária atual, né? E não só isso, né? Uma língua que além disso, a meu ver, é aquela que tem a mais rica tradição de poesia lírica do Ocidente. Se tem uma língua na qual todos os grandes períodos da poesia lírica, e não só da poesia lírica, mas da poesia em geral, estão representados e bem representados aqui no Ocidente, é o inglês, assim, desde a Idade Média até a modernidade, aliás, até a poesia contemporânea. Não tem um período da poesia, sabe, a poesia maneirista, a poesia petrarquista da Renascença, a poesia barroca, a poesia
poesia do alto romantismo, mesmo a poesia simbolista, né, para não dizer as diversas vertentes do modernismo, tudo está representado em inglês. É quase uma tradição autocontida. Né? Então, maravilha ter sido nascer nessa língua, não queria me dar o trabalho de aprender nenhuma outra língua. Né? Mas, com o correr do tempo, eu fui descobrindo que, não, pelo contrário, eu tive sorte. Né? Eu cresci falando duas línguas que a gente pode chamar de minoritárias, ou seja, a língua dos meus pais, húngaro, um país de 10 milhões de habitantes, e fora da Hungria, os países vizinhos, talvez haja mais 4 ou 5 milhões de falantes de húngaro, enfim, é uma língua que não é mais falada do que, digamos, o holandês, né? E o português, embora seja falado nessa altura, talvez 250 milhões de pessoas, é, na sua maneira e culturalmente, uma língua minoritária, no sentido que é conhecida. A nossa literatura, e mesmo a literatura portuguesa, são pouco conhecidas no exterior. As pessoas que vão estudar português, em geral, chegam ao português via o espanhol, primeiro estudam espanhol, aí seguem e vão estudar português. Primeiro estudam a literatura de Portugal e o português de Portugal, aí sim, eles são muito dedicados, chegam a nós. Né? E o que também tampouco deixa de ser culpa nossa, que o Brasil, entre os países, é dos que menos faz, para, de uma maneira ou de outra, institucionalmente, ou via, digamos, órgãos da sociedade civil e da sociedade cultural civil, é dos países que menos faz para divulgar a própria literatura, mas como a própria Hungria, ou a Dinamarca, ou a Holanda, etc., fazem o máximo para fazer que a própria literatura seja traduzida, encorajar tradutores, dar bolsa para quem queira aprender a língua do país, dar bolsa para quem queira traduzir. A gente, em geral, não tem feito nada disso, e o Walter agora começamos a fazer isso um pouco. Né? Então, nesse sentido, o português também é uma língua minoritária. Parêntese, Portugal tem feito algo, né? Relativamente menos do que um país como a Dinamarca e tudo mais, mas tem feito imensamente mais do que o Brasil vinha fazendo. Agora, mas, como eu estava dizendo, aos poucos eu fui me tocando, não, é bom falar dessas duas línguas. Primeiro, se eu tivesse crescido falando inglês, né, eu teria me dado o trabalho de aprender português, provavelmente não, né, mas eu teria dado muito trabalho, né, e quem, como eu não é naturalmente dotado para isso, enfim, o trabalho é aprender línguas, o trabalho é duplo, triplo, quádruplo, né, e seguramente, como acontece frequentemente com rapazes imigrantes que vão para os Estados Unidos ou para a Austrália, eu teria perdido a língua dos meus pais, né, e, no entanto, tive essa sorte de crescer falando essas duas línguas e depois, com muito esforço, aprendi os rudimentos do inglês e mais uma outra língua, né? Então, não estou tão afastado, tenho acesso, digamos, a essa grande tradição lírica que é inglesa, por sorte, por causa do português, a segunda grande tradição lírica, poética do Ocidente, que é a língua espanhola, castelhana, para ser mais preciso, né? E tenho acesso a essa língua perdida, essa língua não indo-europeia, perdida no mar de línguas indo-europeias, no meio da Europa centro-oriental, que é uma essa língua estranha, que na Europa hoje tem apenas 3 parentes vivos, que são o finês, o historiano e a língua dos lapões, né? Os criadores de rena lá das cercanias do Ártico. E tendo acesso a essas línguas, eu tive acesso a coisas, como eu disse, que se eu falasse inglês, primeiro, teria tido pouco acesso, apenas inglês, pouco acesso via tradução. Mas eu aprendi uma outra coisa, lidando desde sempre com essas duas línguas, né? Com o húngaro e o português. Que há línguas que têm uma cultura aberta à tradução e há línguas que têm uma cultura fechada à tradução. E o húngaro pertence à primeira categoria, e o português tem, infelizmente, pertencido à segunda categoria. Eu imagino que
como o português tem tratado tradução, tradutores e a própria possibilidade de tradução, todos aqui sabem ou têm uma ideia. Enfim, aqui até a geração dos modernistas, na realidade até a geração dos concretistas, poucos grandes poetas se dedicaram sistematicamente a traduzir, eu estou falando de tradução de poesia, mas também a tradução literária das grandes obras importantes. Poucos grandes escritores se deram o trabalho de traduzir as grandes obras da literatura universal e da literatura moderna. Isso foi deixado a tradutores propriamente ditos, que eram considerados em si grandes escritores, eram consideradas figuras mais ou menos secundárias no plano da cultura. E o mesmo no caso da poesia, aliás, bem pouco traduzida em termos de volume e igualmente de qualidade até a geração dos concretos. Sim, na geração anterior, a geração dos modernistas, temos aquele conjunto de poemas que o Manuel Bandeira traduziu, esse pequeno conjunto de poemas que ocasionalmente o Carlos Drummond de Andrade traduziu e que saiu há pouco, publicado pela Cossack Knife. Há alguns poetas menores modernistas, como Nestor e Penafor, que se empenharam um pouco mais em traduzir. Então, Nestor traduziu 2 peças, Shakespeare, Romeu e Julieta, ou Dante Milano traduziu 3 cantos do Inferno de Dante. Uma poeta, infelizmente, menos conhecida do que devia ser, pois é uma poeta de primeira linha, tão boa, talvez melhor do que Cecília Meirelles, uma poeta extremamente admirada pelo Drummond, de uma geração um pouco mais jovem, chamada Henriqueta Lisboa, uma poeta de Minas Gerais. Ela também traduziu ela não havia condições de ser uma poeta chilena, Gabriela Mistral, traduziu os poemas dela, traduziu uns cantos do Purgatório de Alighieri, e, enfim, traduziu poesia italiana, traduziu poesia espanhola. Ela foi uma grande tradutora. Mas eu digo, todos esses poetas, se a gente espremer a laranja ao máximo, consegue tirar um pequeno volume, ou um volume médio de traduções dos modernistas. Enquanto que realmente a geração que se empenhou em traduzir, na realidade não a geração, os indivíduos que se empenharam em traduzir a geração formaram outros de Campos, na época do concretismo, e curiosamente depois deles um poeta de uma geração intermediária, um pouco mais velho do que eles, que descobriu e se interessou pela tradução de poesia um pouco mais tarde, que é o José Paulo Paes. Começou a traduzir os sonetos dos Chuvosos do Aretino, e em seguida foi traduzir Cavafis, poesia grega e uma imensidão de coisas. Talvez ele tenha traduzido mais do que deveria talvez ter traduzido menos e trabalhado mais as respectivas traduções. Mas, enfim, isso vira o mérito dele ter mais avançado em anos, ter se interessado profundamente por tradução e feito. Mas, enfim, isso, vocês verem que nós não temos essa tradição e nós herdamos essa falta de tradição, de tradução de poesia dos portugueses, que tão pouco traduziram muito. A gente vai ver os mais, desde a época de Cagões e de Sá de Miranda em diante, o repertório de traduções é muito pequeno. É só no século XVIII que, curiosamente, no neoclassicismo português, há um número, há uma quantidade respeitável de traduções dos clássicos grego-latinos, sobretudo dos latinos. Horácio foi muito traduzido e foi muito bem traduzido por gente que nem. Esses são pseudônimos dessa época, né? Eupino Duriense traduziu Horácio muito bem. Filinto Elísio foi um grande poeta, né? Clássico, relativamente esquecido, traduziu muito bem. A Marquesa de Alorna traduziu muito bem no século XVIII. O próprio Bocage traduziu vários cantos das Metamorfoses de Ovídio. Mas isso foi um período. Pegou uma luz aí, mas esse foi um período de exceção em Portugal, né? E, aliás, a situação em Portugal era tão ruim que até no Brasil ela era melhor, né? Então, curiosamente, no Brasil, os clássicos, os grandes clássicos, a Ilíada e a Odisseia, foram traduzidos antes do que em Portugal. O grande tradutor maranhense, o
século XIX, Odorico Mendes, ele traduziu na segunda metade do século XIX a Ilíada e a Odisseia de Homero, a Eneida de Virgílio, as Geórgicas e as Bucólicas de Virgílio, quando ainda havia poucas traduções do próprio Virgílio e nenhuma tradução direta do grego que eu saiba completa de Homero. E depois o paraense Carlos Alberto Nunes também traduziu tudo isso, além de traduzir por Shakespeare em versos, ainda antes dos portugueses traduzirem. Na realidade, foi só a partir dos anos 90 do século XX que os portugueses passaram a ter sua própria Odisseia, sua própria Ilíada. O mesmo vale, aliás, para a Divina Comédia, né? As duas primeiras traduções da Divina Comédia do Brasil datam do final do século XIX, há pelo menos mais uma ou duas completas no século XX, várias parciais, enquanto, de novo, a primeira tradução portuguesa, lusitana, é só dos anos 90. Então, pareceria que nós traduzimos muito, não. Nós traduzimos pouco, os portugueses traduziram imensamente pouco. Mas, como eu digo, não é só uma questão de quantidade, a qualidade da gente, obviamente, também nunca foi particularmente brilhante. O discurso sobre tradução, a discussão sobre tendo em conta que na Inglaterra já havia gerações discutindo, propondo teses, poderes de tradução. Notadamente, o poeta do século XVII, grande poeta e imenso tradutor do século XVII na Inglaterra, John Freda, que traduziu todo o Virgílio, traduziu N outras coisas brilhantemente. Eu li a Eneida dele, hoje é uma grande leitura, mas, sobretudo, ele é um grande teórico da tradução. Bom, a gente nunca teve nada disso, né? E tem mais, né? Havia um preconceito contra a tradução. Aliás, para falar a verdade, havia vários preconceitos. O primeiro preconceito é: quem sabe faz, quem não sabe, quer dizer, quem não sabe traduz, quem não sabe critica. Variantes do mesmo livro, né? Então, Manuel Bandeira sentou aí para traduzir poesia quando ele não estava com inspiração para escrever a própria poesia dele. Então, não é importante o que ele fez sobre tradução. Isso é exercício que ele fez nas horas vagas, ou algo assim. Desculpa, eu estou falando bem fora, dentro do microfone. Está dando para ouvir bem? Está bem baixo. É? Mas, assim, tudo bem. Bom, então, enfim, Manuel Bandeira só traduziu Drummond, só traduziu aqui e ali, no final, nada de particularmente importante, isso não conta. E as pessoas que se dedicaram mais a traduzir, não, essas eram pessoas menores. Então, ou até medíocres que mereciam ser maltratadas. Assim, né? Corre, por exemplo, uma anedota, não sei, muito verdadeira, né? Que quando o Jamil Mansur Haddad publicou a tradução dele das Flores do Mal, é bom lembrar que no português do Brasil nós já temos duas traduções completas das Flores do Mal, razoáveis, ao meu ver, perfeitas, e mais adiante eu direi porque o termo perfeito é um termo que me dá uma certa alergia, né? Mas não perfeitas, mas razoáveis, úteis e instigantes, no sentido que você não gosta dessa tradução, faça a sua, melhore, né? Então, nós temos duas traduções completas das Flores do Mal, tentando manter as formas originais, etc., enquanto que em Portugal ainda não há, que eu saiba, uma tradução completa, mantendo os esquemas métricos, químicos originais. Recentemente foi publicada, e eu recebi, já dei uma folhada, uma tradução bastante boa das Flores do Mal, saída há poucos anos, para o galego, na Galícia, quer dizer, a Galícia espanhola, essa língua que é basicamente dialeto do português, né? Talvez mais próximo do português de Portugal do que o nosso português é do deles, né? Mas, enfim, ele já tem uma bela edição das Flores do Mal e várias traduções muito interessantes, outras tantas coisas, cantos de Leopardo, os hinos à noite, do Novares, o cemitério marinho do planeta, e melhores do que os portugueses têm, né? Mas com uma população consideravelmente menor. E eu acho que não é uma exceção nem uma curiosidade, vocês vão ver um porquê, né? Mas, enfim, quando o Jamil Mansur Haddad
publicou a tradução dele, e, obviamente, é uma tradução que tem suas limitações, como, aliás, qualquer tradução, como, aliás, qualquer obra original tem suas limitações, dependendo de como nós formos ler essas obras. O João Cabral de Melo Neto teria escrito, mandado um telegrama para o Jadeona Suradá: por favor, me traduza de volta para o francês, assinado Baudelaire. Isso sempre passou por uma coisa muito espirituosa, e de fato é, mas também trai uma determinada visão eu diria, limitada, cruel e cheia de descaso em face à tradução, né? Afinal de contas, se o Cabral, que era um poeta talentoso, achava que o Baudelaire não estava tão bem traduzido, porque era um segundo trabalho traduzido, mas enfim, é isso que em outras línguas eles teriam feito, né? Então temos que ficar apenas com a palavra dele, que aquilo é ruim. Temos a prova que um texto, olha, traduzir bem Baudelaire é isso, olha aqui esse poema, a minha tradução, né? Isso ele não fez. Então alguém poderia mandar também um telegrama agora, além tudo, para o Cabral reclamando disso, mas é outra história. Enfim, nós convivemos aqui no Brasil sempre, e mais ainda em Portugal, com isso. Aliás, eu vou dar um exemplo que eu acho que é definitivo de o quão limitada é a atividade tradutória em Portugal e enfim, como isso era algo visto sem interesse, com desconfiança e totalmente uma coisa menor. Achou-se nos anos 80, 90, um conjunto de poemas, uma enciclopédia literária que tinha sido originalmente feita em espanhol, mas essa enciclopédia foi traduzida para o português, se não me engano, e com autores brasileiros da virada do século, do começo do século XX, com o auxílio de tradutores e autores brasileiros e portugueses, sendo que determinados textos originais parece que foram traduzidos não do espanhol, portanto, mas das línguas originais, sobretudo determinados poemas ingleses, os poemas do Shelley, Tennyson, Browning e assim por diante, né? E quem achou quem foi ver essa enciclopédia e ver essas traduções anônimas, ficou absolutamente chocado. Essas traduções, sei lá, em 1910, por aí, eram absolutamente excelentes, né? E quem, afinal, o crítico português, o Arnaldo Saraiva, que, afinal de contas, investigou essa questão da cidade do Porto, escritor, e reuniu essas traduções, chegou à conclusão que elas eram do Fernando Pessoa. Então, óbvio, ele fez análise estilística, cotejou e todo o resto. Mas, em última instância, o argumento dele é o seguinte: essas traduções foram feitas para o português de Portugal, não para o português do Brasil. A única pessoa trabalhando em Portugal, naquela época, que teria sido capaz de fazer essas traduções era Fernando Pessoa. Ponto. Então, a gente vê como era limitado o campo, né? Em Portugal, na Inglaterra, França, Alemanha, então, nem se fala, né? A gente poderia imaginar 20 autores, 30, né? Tradutores, poetas, tradutores, escolas que poderiam ter trabalhado nesse texto. Portugal só Fernando Pessoa poderia ter feito isso, não tem outro, né? Não dá nem para pensar, né? E ninguém contestou esse juízo dele. Pois bem, essa é a visão de tradução com que eu cresci digamos, no meu lado brasileiro, né? Acompanhando, ou dentro da minha língua, ou no meu convívio com o português. No meu convívio com o húngaro, aí é uma coisa inteiramente diferente, né? E, enfim, deixa eu me adiantar. Para vocês pode soar exótico eu falar de como se traduz, onde se traduz, ou o que se faz na Hungria. Então, eu gostaria que vocês soubessem que a experiência de tradução na Hungria não é uma coisa única, ela é compartilhada por um grande número de pequenos países europeus. Não pelos grandes países europeus, como os grandes países europeus, os que têm, eu diria, as grandes línguas imperiais, portanto, Inglaterra, França, Espanha,
Alemanha, Rússia, né? E até certo ponto Itália, né? Funcionam de uma maneira um pouco diferente, mas há uma série de pequenas línguas na Europa que vão do húngaro ao tcheco, ao eslovaco, esloveno, sérvio ou sérvio-croata, macedônio, polaco, lituano e, mesmo na Europa Ocidental, flamengo e holandês, catalão, né, que encararam o problema da tradução de uma maneira totalmente diferente. De que maneira eles encararam esse problema? Praticamente todos esses países que eu citei eram países aos quais a gente podia aplicar o termo colonizados. A gente está acostumado a pensar em colônias, países colonizados como os países das Américas, ou África, ou Ásia. E a gente se esquece que até o final da Primeira Guerra, boa parte das nações europeias elas estavam contidas em 3 ou 4 grandes impérios. A monarquia austro-húngara, o Império Alemão, o Império Tsarista, russo e o Império Otomano. E, enfim, a partir do século XIX, os países foram se libertando ou assumindo aquilo que a gente chama de consciência nacional e tentando conseguir, ou dentro dos impérios, uma certa autonomia ou a própria independência, dependendo de quão intolerante fosse o império. O pior império era o otomano, em seguida o russo, o mais liberal seria provavelmente o austro-húngaro, né? E essa consciência nacional desses respectivos povos tende a se manifestar, obviamente, de várias maneiras. Então, para dar um exemplo que vocês conheçam talvez melhor, né? Um país, até certo ponto, colonizado pela Inglaterra, e que viveu à sombra da Inglaterra, foi a Irlanda. Ora, a cultura irlandesa, a cultura literária irlandesa, acabou se assimilando pela língua à cultura da Inglaterra. Praticamente o gaélico irlandês subiu, é falado nas franjas da Irlanda, ou por meia dúzia de intelectuais internacionalistas, e só, e obviamente, pelo menos desde a época do Cromwell, se não de antes, a maior parte dos irlandeses fala e escreve em inglês. Mas eles mantiveram uma diferença importante em relação à Inglaterra, que permitiu que o irlandês não se confundisse com o inglês. Os irlandeses continuaram profundamente católicos, quando a maior parte dos ingleses se tornou protestante. Então, eles mantiveram essa consciência nacional. Nós somos irlandeses porque somos católicos porque somos irlandeses, e somos diferentes até, e continuaram tentando primeiro a autonomia, finalmente a independência, que eles conseguiram logo depois da Primeira Guerra Mundial, né? Porque a maior parte da Irlanda, os condados Ulster, claro. E, enfim, então, houve países em toda a Europa que manifestaram a sua independência. Houve a religião, houve a cultura, houve a língua, mas língua é que se tornou o elemento mais importante. E é uma história um pouco complexa contar como é que o nacionalismo, né? A gente está acostumado a pensar nossas nações europeias, são coisas antiquíssimas, né? O Brasil é um país novo. Não, o Brasil é um país mais velho do que a Itália e a Alemanha, né? O Brasil é uma nação independente unificada desde 1822, enquanto que a Itália e a Alemanha só se unificaram e só se tornaram países formalmente coerentes, até onde se tornaram países formalmente coerentes, na segunda metade do século XIX, né? Quer dizer, a gente fala bem ou mal português desde essa época, salvo os lugares, São Paulo, mas bem no começo do século XIX se falava mais a língua tupi-guarani do que português. Mas, em todo caso, português é a língua oficial do Brasil e a língua de comunicação desde pelo menos a independência, enquanto que na França, em boa parte da França, até o fim do século XIX, nas diversas regiões se falavam as línguas regionais, gascão na Gasconha, provençal na Provença, basco na região basca, no sul da França, lá perto dos Pirineus, e assim por diante, até unificar e fazer todo mundo falar francês. Bom, basta dizer que o grande poeta bretão, contemporâneo, quer dizer, morreu uma década atrás, com quase 90 anos, o Guy Evic,
ele contava que ainda na infância dele, na Bretanha, os alunos que dedassem os colegas que no recreio estavam falando bretão ganhavam um ponto. E, obviamente, quem estivesse falando bretão no recreio era castigado. Então, linguisticamente, a França, que é uma das nações politicamente mais antigas, no sentido de estar unificada, linguisticamente também tem uma unificação relativamente recente. Então, eu digo isso para vocês terem uma ideia de quão recentes são as outras nações. Claro, o povo, a presença de tal ou qual povo em tal ou qual lugar e todo o resto, isso tende a ser mais antigo do que a presença dos europeus em muitos lugares das Américas. Nem sempre, né, a presença, sei lá, dos eslovacos na Eslováquia não é mais antiga do que a presença dos portugueses no Brasil, por exemplo, e por aí vai, né? Houve muitas migrações internas lá. Mas, enfim, essas pequenas nações europeias que pertenciam a determinados impérios, elas desenvolveram aquilo que a gente chamaria de sua consciência nacional, ou sua identidade própria, investindo fortemente na uniformização linguística e no uso da língua. E fazia parte disso, dessa ideia. Para nós sermos um país, nós temos que ter uma cultura própria, uma literatura própria. Isso é uma herança, obviamente, das noções do começo do romantismo alemão, do Herder, etc. Isso é uma história bastante longa, né? Que o povo, a identidade do povo, a raiz é sua cultura e é irredutível. E, obviamente, eu não concordo com isso nesse sentido, mas historicamente assim aconteceu. E um dos elementos que se tornaram muito importantes em boa parte desses pequenos povos europeus menores, como, eu já disse, os húngaros, os polacos, os catalães, os gregos modernos e outros, né? Quer dizer, nós temos que ter nossa literatura, nós temos que ter nossa pintura, nosso teatro, nós temos que ter nosso compositor, nosso grande compositor nacional, que faça a primeira ópera, a segunda ópera, o repertório de ópera. Então, daí, por exemplo, os tchecos vão ter Smetana, que faz a primeira grande ópera nacional, depois Dvořák, ou daí que Chopin vira um herói nacional polonês, e Liszt vira um herói nacional húngaro, e Sibelius vira um herói nacional finês, e assim por diante. E é claro, então, todos esses países achavam, para nós podermos nos dizer um país de verdade, temos que ter essa cultura. Mas esses países, no interior de cada um desses impérios, sobretudo no interior da monarquia austro-húngara e do Império Alemão, digamos, eram vistos como povos menores, menos importantes, menos cultos, né? Então, o pessoal, os austríacos de Viena olhavam ao redor para os tchecos ou para os sérvios da Bósnia, sérvios croatas da Bósnia, ou para os húngaros, ou para os romenos da Transilvânia, ou para os poloneses da Galícia, e diziam, isso é uma caipirada, esses não são povos à altura, que tem uma cultura à altura da nossa, uma língua à altura da nossa. Naquela época ainda se acreditava, ao contrário, que a linguística moderna, e depois a antropologia provou que não existem, basicamente, línguas superiores e inferiores, línguas melhores ou piores para algumas, línguas todas se equivalem, podem ter, são línguas com histórias diferentes, com vocabulário maior ou menor, com mais ou menos obras, mas estruturalmente não há língua melhor ou pior, para isso ou para aquele ponto, isso não existe. Mas se acreditava, nessa época, os países se acreditavam superiores, as culturas se acreditavam superiores, as raças se acreditavam existentes e superiores. E havia uma imensa tecnicorda na Europa e dentro dos impérios. Então, uma das maneiras pelas quais cada um desses povos também queria provar a sua própria dignidade nacional, além de ter a sua literatura, e a sua cultura, e a sua arte, o seu teatro, e a sua ópera, né? O prédio da ópera no meio de Budapeste, ou de Praga, ou de Brno, ou de Cracóvia, ou de Barcelona, né? Além disso, né?
era trazendo as grandes obras estrangeiras para dentro da própria língua. Era uma maneira de dizer, olha, não, nós não somos um dialeto de camponeses primitivos incultos, o húngaro, ou polaco, ou esloveno, ou estoniano, não são um mero dialeto de bororos e canhacaroles, que era, digamos, como eles seriam vistos com preconceito, se viam os índios aqui, né? Ou algo semelhante. Não, nós temos uma língua de verdade, nós temos Shakespeare completo em nossa língua, nós temos Ariosto, nós temos Cervantes, nós temos Schiller e Goethe, né? Schiller tinha um imenso prestígio e tudo mais. E, então, paralelamente à criação de uma literatura nacional, porque, obviamente, naquela altura do campeonato, para ter uma literatura nacional, você tem que ter uma epopeia nacional, nem todo mundo conseguiu. Surgiu o conceito de epopeia romântica, surgiu o Cantadeus na Polônia, ou a epopeia recuperada dos mitos e das lendas populares, como Kalevala na Finlândia, e por aí vai, né? Uma epopeia em versos. E tinha que ter o romance, né? Sobretudo, tinha que ter algum grande romance, algum grande romancista realista, que retratasse os costumes, etc. Então, tem que ter, na Península Ibérica, tem que ter o Mestre de Queiroz e o Benito Pérez Galdós. Na Espanha, então, tem que ter os seus respectivos equivalentes em cada um desses países, mas, sobretudo, tinha que ter um mercado editorial e traduções e grandes traduções. Então, e aqui eu posso falar um pouco melhor do caso húngaro, que eu conheço melhor por nomes e por texto que os demais casos, mas eu digo, isso acaba valendo para vários outros lugares. A questão é que o Shakespeare húngaro, para vocês terem uma ideia, começou a ser traduzido no ápice do romantismo em meados do século XIX e terminou de ser traduzido pouco antes da Segunda Guerra Mundial. E não há uma peça do Shakespeare que não tenha sido traduzida pelo grande poeta. É mais ou menos como se o Romeu e Julieta tivesse sido inicialmente traduzido por Gonçalves Dias, depois Otelo pelo Castro Alves e sei lá, Coriolano por Casimiro de Abreu, chegando finalmente a João Cabral de Melo Neto e Drummond e os demais, traduzindo Cibelino e todo o resto. Isso vale para o imenso repertório de obras. De modo que o poeta, na Europa centro-oriental, mas de certa maneira isso se estendeu para uma cultura como a russa, embora hoje a gente veja como imperial, é bom lembrar que também era uma cultura literária nascente no século XIX. Pushkin, nas primeiras décadas do século XIX, deu origem à literatura russa moderna, que não existia, não tinha sua grande tragédia, não tinha seu grande romance, não tinha seu grande ciclo de sonetos. Pushkin fez o primeiro de tudo isso, né? E não traduziu muito, mas então, ainda no século XIX, a cultura russa, que hoje a gente vê como uma das grandes literaturas, né, a literatura russa, ainda estava nesse processo de se fazer. E ela também se fez via tradução e importação. Ora, a tradução tem essa primeira função, tem essa grande função patriótica. E essa função patriótica não acabou até o fim da Segunda Guerra Mundial. Até, digamos, que o nacionalismo europeu tradicional, como que teve de glorioso e de terrível, né, tenha finalmente sido abolido na Europa. Mas a questão é, com isso, em países como a Hungria e os demais, se criou uma coisa que chamaria cultura da tradução, onde não é apenas uma questão de que você tinha vários tradutores, todos os principais poetas traduziam, é o efeito sinergístico, onde você acaba criando quanto mais gente traduz, mais as coisas se tornam tradutíveis, mais as questões de tradução são pensadas, mais problemas são resolvidos. Eu posso dar um exemplo simples. Quando eu fui começar a traduzir poesia húngara não tinha sido traduzida praticamente no Brasil. Paulo Rola, com um outro amigo, tinha traduzido 2 ou 3 poemas, meio literalmente, sem se preocupar muito em tentar traduzir aquilo criativamente, e nem era a preocupação dele, estou colocando isso como uma limitação. Ele escreveu
3 ou 4 artigos sobre poetas húngaros e apenas ilustrou com versões literais, um pouquinho retrabalhadas e, no final, versões que não tinham nenhuma pretensão de manter os valores formais dos poemas em questão. Bom, quando eu fui traduzir essa poesia, que é uma poesia que tem elementos, desde os linguísticos, mas até os estilísticos, extremamente diferentes, embora tenha outros absolutamente convergentes, que são na época da modernidade internacional e tudo mais, mas que raios, né? Como é que eu vou traduzir isso? Qual tipo de português que uso? Esse metro que não existe em português, eu vou usar que metro em português? E por aí vai. E aí, acontece que eu tive uma grande sorte, eu tinha a minha Bíblia para seguir. E essa Bíblia se chama Antologia da Poesia Russa Moderna, feita pelo Boris Schneider, Manuel Augusto e Adolfo Campos. Porque eles enfrentaram esse mesmo problema, embora não com a poesia húngara, eles fizeram isso com a poesia russa moderna, que tampouco tinha sido traduzida para o português. E acontece que eles enfrentaram esse problema e acharam maneiras criativas de trazer poemas estranhíssimos, extremamente diferentes para o português, transformando aquilo em ótima poesia em português do Brasil, mas um português do Brasil que mantinha muito forte a estranheza e a marca da origem. Uma origem que não se perdia. E era uma coisa diferente. Se vocês forem ler essa antologia, é algo diferente de toda a coisa que estava sendo feita no Brasil na época, ou nas décadas anteriores, ou nas décadas posteriores. Então, lá tem um exemplo de como tratar, onde buscar um vocabulário diferente, de plantas, de estações, do que quer que seja, né? E, enfim, tem método, faça assim. E esse método eu pude pegar e aplicar na tradução de poesia, se com sucesso ou não, isso é uma história diferente. Mas, enfim, eu cresci e trabalhei com a tradução, convivendo com essas duas culturas totalmente diferentes, uma húngara e saibam, por exemplo, a cultura catalã é uma cultura extremamente receptiva, extremamente interessada na tradução, exatamente porque aqueles 4 ou 5 milhões de catalães querem se afirmar em relação aos seus 40 ou 50 milhões de outros espanhóis, sobretudo castelhanos, que querem englobá-los. Então, antes de mais nada, eles querem ter um belo mercado editorial, querem ter tudo traduzido em catalão, até para você ter interesse em falar em catalão. Por exemplo, o rapaz cresce na força da Catalunha, desde que eu vou falar essa língua que só se fala aqui, né? Numa área de, sei lá, X quilômetros quadrados, em nenhum outro lugar. Então, você tem imenso acervo literário, e não só da literatura catalã, mas da literatura universal em traduções frequentemente melhores do que as traduções castelhanas ou portuguesas. Então, por exemplo, um dos grandes poetas catalães do século XX, conhecido como Malarmé catalão, Carla Riba, ele traduziu a Odisseia para o catalão. Essa é provavelmente a melhor Odisseia de toda a Península Ibérica. Então, vocês querem, numa língua da Península Ibérica, a Odisseia. A melhor tradução possível é catalão. As melhores traduções do Cavafis da Península Ibérica estão em catalão. E por aí vai. Isso, obviamente, atrai leitores de fora, até, mas porque catalão não é necessariamente uma língua inacessível para a gente. É uma língua que está em algum ponto geográfico, linguístico, equidistante do português, do castelhano e do espanhol, né? Falar catalão sobre a velocidade que eles falam, isso eu presumo é impossível para qualquer estrangeiro que seja bem dotado para línguas, né? Mas seguramente ler catalão e já conhecendo a Odisseia, ler alguns cantos e tudo mais em catalão, isso é possível com um mínimo de esforço. Bom, pois bem, então não devemos esquecer que o contato entre essas duas concepções de tradução acabou sendo feito aqui no Brasil, pelos acervos históricos, por causa da Segunda Guerra Mundial, levaram o Paulo Kohler aqui no Brasil. E o Paulo Kohler, ao contrário, que alguém possa imaginar, talvez não é um pequeno intelectual europeu
era isso. Ele era um jovem intelectual na Hungria, mas ele já era um intelectual respeitadíssimo, amigo dos melhores poetas da época. Ele já era considerado um excelente tradutor de poesia latina. Basta saberem o seguinte, na época da ditadura do Partido Único, na época da Hungria, quem quer que tivesse deixado a Hungria, isso valia para a Rússia, Polônia e tudo mais, tinha um castigo. Ele não era publicado mais no país. O Sándor Márai, que se chama de Sándor Márai, né? Ele deixou a Hungria no final dos anos 40 e o castigo dele foi, até o fim do regime, em 89, ele nunca mais foi publicado na Hungria. Quer dizer, o público natural dele, na língua dele, ele já tinha sido um autor de sucesso antes dele, tinha sido um autor de sucesso antes da Segunda Guerra Mundial. A Hungria foi fechada a ele. O mesmo aconteceu, por exemplo, com Nabokov, né? Na Rússia. Isso vale mesmo para livros absolutamente apolíticos que não criticassem o regime. Isso vale igualmente para poetas e tudo mais. Agora, as traduções, que ainda jovem, o Jonai, o Konai, tinha feito, depois ela tive consideradas tão boas e de tão alta qualidade que todas as antologias de poesia latina publicadas em todo esse período, até o fim do regime comunista, em 1989, continuavam publicando as traduções do Paulo Konai. E a mesma coisa vale para as excelentes traduções que ele fez no português, traduções absolutamente pioneiras, como é que um sujeito perdido na Hungria, na época pré-internet, quase pré-telefone internacional, pré-correio de verdade na América Latina, foi, em meados dos anos 30, descobrir Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, foi traduzir A Pedra no Meio do Caminho, em 1934, 35, como isso aconteceu, né? Quando ainda hoje, né, quem quer que se interesse pela língua portuguesa, primeiro vai fazer conhecer toda a literatura portuguesa, os autores de 15ª categoria, antes de chegar a Machado de Assis e tudo mais, né? E as universidades, os departamentos, esse cara vai, passa por cima de Portugal, passa por cima dos autores institucionais e de repente acerta não os grandes autores do dia, mas os que iam ser grandes autores 10 anos depois. Quando ele chegou no Brasil, Drummond ainda não era grande. Isso foi anos depois. Ele chegou no Brasil em 42, 41. Ele chegou em 41. Drummond ainda não era Drummond, Cecília Meirelles não era Cecília Meirelles. Guimarães Rosa não era ninguém. Guimarães Rosa não existia. E tudo mais. Enfim, lá da Hungria ele foi sabendo dessas coisas todas. Então, Paulo Boda tentou e conseguiu a atenção do ponto, fazer a ponte entre essas duas culturas. Eu digo, ele tem esse grande mérito de ter trazido esse know-how e mais do que o know-how tradutório, a ideia do valor e da necessidade da tradução literária e no caso, obviamente, embora ele fosse tradutor de poesia do húngaro, ele teve bom senso de não tentar ser tradutor de poesia do húngaro, que é uma coisa praticamente impossível traduzir poesia para fora de sua língua, com sucesso, é uma das coisas mais raras que existem. Então, o maior poeta russo, um dos dois maiores poetas russos dos últimos 40 anos, né? Um deles é o Gennady Aigin, né? Que em russo é Chuvash, mas o Brodsky, né? O Brodsky traduziu uma parte substancial da própria obra poética dele para o inglês. E de todas as pessoas que leem inglês, poetas, dizem, não, isso é ilegível. Isso não é um inglês de verdade, é muito mal traduzido, né? E realmente as traduções dele só funcionam quando ele sentou e trabalhou com algum bom poeta e deixou esse bom poeta consertar as destraduções dele, como Shakespeare ou tudo mais. Mas, enfim, o que uma cultura aberta à tradução deixa patente é que, não só que a tradução literária é importante, deveria ser uma parte importante da cultura, mas, sobretudo, que ela é possível. Porque o outro preconceito com o qual a gente lida, e tem lidado sempre no lugar no Brasil, é o seguinte, sabe, poesia não se traduz, poesia não é traduzida.
Nós temos aquela frase de Robert Frost, poetry is what is lost in translation, por exemplo, se perde em tradução. Nós temos aquela frase francesa que diz que as traduções, elas são belas, elas não são fiéis, são como as mulheres, elas são belas, não são fiéis. Se elas são fiéis, elas não são belas. O trocadilho italiano, tradutor é tradutor, e tradutor, traidor, e assim por diante. E aqui no Brasil prevaleceu e ainda prevalece esse preconceito. A poesia não é tradutível. Ora, eu humildemente defendo há muito tempo a ideia de que se tem algo que é de fato tradutível a poesia é mais tradutível do que prosa. É mais factível traduzir um soneto do Shakespeare do que traduzir uma palavra simples de uma língua natural. Então, o soneto do Shakespeare mais passa numa boa tradução do soneto do Shakespeare do inglês, do português, uma tradução de Ivo Barroso, aquilo está mais próximo daquele soneto original do Shakespeare do que a palavra pão está da palavra bread. Isso por várias razões. A palavra pão e a palavra bread, em termos fonéticos, não tem praticamente nenhuma semelhança. Número 1, é uma coisa acidental, uma língua tem sido pão, a outra tem sido bread, brot, man, Kenya, e por aí vai, certo? Depois, a ressonância de todas as associações provocadas por cada uma dessas palavras são totalmente diferentes. O bread, no qual se pensa, é uma coisa diferente. O bread vai se associar à Bíblia inglesa, né? E à religião protestante, como isso é visto. O pão aqui talvez se associe ao pão nosso de cada dia, mas sei lá, em São Paulo, pelo menos, a gente vai associar ao pão francês. Os franceses vão associar a baguete e por aí vai, e vai, enfim, tudo, a imagem que a pessoa verá com cada uma dessas palavras é uma imagem diferente. Só um nível relativamente alto de abstração é que essas coisas são sinônimas ou equivalentes através da língua, das línguas. Enquanto que no soneto do Shakespeare, para começar, o soneto inglês e o soneto português têm o mesmo número de sílabas, eles têm o mesmo esquema de rimas. Eles provavelmente terão outros elementos formais, como rimas internas, cruzamento de informações e todo o resto coincidentes. Então, isso torna um poema traduzido de uma língua para outra mais semelhante do que uma frase simples da língua natural ou uma palavra da língua natural. E por quê? Porque o poema, ao ser traduzido, o que faz um tradutor de poesia? O tradutor de poesia ele faz uma coisa que nós chamamos de reverse engineering, engenharia reversa. Vocês conhecem essa expressão? Engenharia reversa quer dizer, você pega uma máquina, você não sabe como essa máquina foi feita. Você pega essa máquina, dá para o engenheiro desmonta a máquina e a partir da máquina ele vai tentar achar o plano da máquina, o projeto da máquina. Uma vez que ele acha o projeto da máquina, você vai poder refazer essa máquina ou fazer uma linha de montagem dessa máquina. Então, traduzindo, você pode fazer a retroengenharia, essa engenharia reversa de um texto poético ou de outro texto. Voltar à intenção linguística do autor, a intenção psicológica subconsciente. Isso é absolutamente inacessível. Nós não temos como saber o que o autor queria dizer, mas nós temos como saber o que o texto quer dizer, o que o texto está dizendo. E podemos decompô-lo e aí podemos voltar com outros materiais ao texto e chegar a um texto muito mais parecido. As melhores cabeças se ocuparam de tentar responder uma pergunta. O que é literatura? Não que é a literatura, mas assim, o que faz com que um texto seja literário? Se criou inclusive a palavra literariedade, né? Porque esse texto, esse parágrafo é literatura e esse outro parágrafo aqui não é. E, em última instância, na literatura, digamos, onde ela está presente de maneira mais concentrada e mais definida. A poesia, a grande pergunta é, o que é poesia? O que faz com que um determinado texto seja poesia ou não? É a rima? É o método? Não, mas nós temos poesia sem rima, poesia em versos livres, nós temos poesia em prosa, nós temos poesia com uma palavra.
talvez possamos ter poesia, em todo caso, que fosse fazer poesia sem palavras, né? Só, sei lá, Cama, seguramente foi lá em determinado momento fazer só com sinais de pontuação e esse tipo de coisa, né? Então, o que define poesia? Então, a responder essa pergunta se aplica a pessoas como T.S. Eliot, Paul Valéry, Rowan Jakobson e os outros cronistas russos, que acham. E o curioso é que as respostas dadas por todos eles convergem. São, embora em vocabulários críticos substancialmente diferentes, elas acabam sendo bastante parecidas. E, obviamente, eu diria que onde está no vocabulário mais seco e, portanto, mais claro, não necessariamente mais bonito, é entre os formalistas, os críticos formalistas russos, particularmente Roman Jakobson. Uma vez resolvida, e resolvido aspas, porque essas questões nunca são definitivamente resolvidas, ainda mais porque basta você chegar a uma definição de poesia que cubra toda a poesia que já foi feita durante toda a história da humanidade, em todas as civilizações, para chegar num algum poeta e fazer algo que não caiba naquela definição, só para desafiar aquela definição, se possível, né? Então, por isso mesmo essas coisas nunca são resolvidas. Mas, uma vez relativamente formulada ou colocada essa questão, a partir da segunda metade do século, as outras tantas, melhores mentes, começaram a se preocupar. É possível traduzir entre línguas? Número 1. É possível traduzir a poesia? É possível passar um poema? Ou um poema é algo irredutível? Então, fortemente enraizado e se o poema está, por extensão, textos de qualidade literária não poéticos estarão. Se um soneto do Shakespeare, um soneto do Mallarmé não é, em última instância, tradutível, Madame Bovary tampouco vai ser de fato tradutível, não adianta. A gente pode trazer a historinha da Madame Bovary, pode trazer determinados detalhes, mas aquilo que começa a importar a partir da segunda, terceira, quarta leitura, isso não será possível trazer, a não ser o soneto do Shakespeare, ou a canção, a chanson d'automne do Verlaine, ou a ode ao to the Westward do Shelley sejam tradutíveis, ou a autopsicografia sejam tradutíveis para outras línguas. Nenhuma obra literária vai ser de fato tradutível, né? E, então, muitas das melhores cabeças se ocuparam em tentar, digamos, elucidar esse enigma. E acho que a grande conclusão a que chegaram é que sim, as obras literárias e a poesia, especialmente, ela é tradutível. E talvez quem melhor formulou, e pioneiramente, até antes dessa época, mas os textos dele são redescobertos depois e queridos depois, foi Walter Benjamin. Segundo Walter Benjamin, na literatura, especialmente na poesia, o que a gente tem sobre o que precede o texto o texto é uma realização de uma maneira de intencionar. E essa maneira de intencionar seria supra-linguística, quer dizer, pelo menos seria supra-idiomática. Ela não é característica do francês ou característica do japonês, né? Ela é uma coisa pré-linguística. Talvez os neurocientistas atuais, eles diriam isso da seguinte maneira. O cérebro, ele trabalha com uma linguagem própria. Essa linguagem não é nenhuma das línguas naturais que a gente conhece, inglês, inuit, tagalog. Essa linguagem é assim como as linguagens de computador, há uma linguagem própria do cérebro. E essa linguagem é o mentalês. Cada uma das línguas naturais, ela já o que aparece nessas línguas já é uma tradução daquilo que foi originalmente pensado em mentalês. Então, se já é possível traduzir por mentalês, por inglês ou por português, não há nenhuma razão pela qual a gente não possa traduzir mais para cá, para uma outra língua. Nem que seja necessário voltar ao mentalês, fazendo, portanto, essa engenharia reversa, e aí voltar do mentalês para chegar na outra língua. E, agora, notem bem, o que dizem os neurocientistas é que nenhuma das línguas naturais dá conta totalmente do mentalês. Quer dizer, tudo que a gente é capaz de pensar no mentalês não é necessariamente exprimível em inglês, ou em português, ou em inuit, ou em patagão,
ou em qualquer uma dessas línguas. Cada uma dessas línguas vai dar uma visão parcial. E quanto mais línguas tivermos, mais elas darão uma visão mais completa daquilo que foi pensado naquela língua. Então, portanto, a ideia de uma tradução perfeita já está descartada na primeira manifestação linguística que a gente faz. Quer dizer, o que a gente diz já não é uma tradução perfeita, necessariamente, daquilo que nós, não é pensando, daquilo que nós nos dissemos em mentalidade. Até aí tudo bem. Mas eu também colocaria isso de uma outra maneira. Né? Uma das grandes reclamações da tradução é que, obviamente, olha, tem esse poema aqui, olha, aqui não bate, aqui essa palavra não está no mesmo lugar, aqui essa palavra não é exatamente a mesma, essa rima, aqui você mudou um pouco o sentido, e por aí vai. Né? Bom, então eu tinha falado para vocês no início que a palavra perfeição é uma palavra que não me agrada, uma palavra que, em última instância, é uma palavra de fundo teológico. Né? Afinal de contas, só Deus é perfeito, nós somos imperfeitos. Né? Eu me pergunto, vocês pegam nós temos um poema para traduzir, um tradutor tem poema para traduzir. Por que ele deveria fazer uma tradução perfeita? Ele só deveria poder fazer uma tradução perfeita se o original fosse perfeito. Mas quem diz que o original é perfeito? O original é perfeito segundo que critério? Apenas segundo aquele critério que diz que ele é o original e, portanto, ele é 100% idêntico a si mesmo. Tirando isso, ele não é perfeito em nenhum sentido. E quanto mais documentado o original é, então, por exemplo, se vocês forem ler o livro do Harold Bloom sobre William Butler Yeats, né? Ele vai estudar a edição variorum dos poemas do Yeats. Muitos poemas do Yeats, muitos dos melhores poemas ficaram em várias versões, ele falou 20 versões até chegar àquela que ia ser publicada. E ficaram essas 20 versões, ou das 30 versões ficaram 15. E frequentemente o Harold Bloom chega e diz, olha, não, ele publicou a 20ª versão, mas dê uma olhada na versão 17, é muito melhor. Enfim, como dizer que a 20ª versão é perfeita? Só porque o Yeats disse que é perfeito. Porque ele era um bom poeta, será que ele era a melhor pessoa para julgar qual era a melhor versão do poema dele? Né? Era apenas o autor, isso não é tanto assim, né? Em última instância. Então, como dizer, quando a gente tem isso, e até pode escolher qual é a melhor versão, qual é a perfeita, não existe a versão perfeita. E isso é seguramente uma coisa que o Borges diria. Né? O Borges nega, inclusive, a existência do original. Ele diz que, na realidade, tudo que a gente está fazendo é discutir as diferenças entre a versão 17 e a versão 25. Né? Não mais do que isso. Mas, não só, o original, nesse sentido de um texto perfeito, plenamente acabado e que jamais poderia ser modificado ou melhorado, não existe. Segundo ele, isso não existe e, de fato, isso não existe. Né? Tudo que nós temos em literatura são textos melhores ou textos piores, não há textos perfeitos. A Ilíada e a Odisseia não são perfeitas. E se vocês forem ver a nova edição que o M.L. West, fez, edição crítica, vão ver quanta coisa ele pôs para fora, dizendo que isso são interpolações absolutamente alteias. Algumas das coisas mais interessantes da Ilíada foram postas para fora pelo West. E eu acho que com duas razões, não razões filológicas, não razões literárias. Notem bem. Então, uma tradução não pode ser perfeita, mas ela não precisa ser perfeita, porque o original também não pode ser perfeito. Uma tradução pode apenas ser melhor ou pior do que outras traduções. Ela pode, inclusive, ser melhor ou pior do que o original. Em última instância, nada impede que uma tradução seja melhor do que o original. Na prática, há uma coisa que dificulta o fato da tradução do poema e outras obras literárias. Nós vamos nos concentrar em poemas. O que dificulta a possibilidade de que a tradução de um poema seja melhor do que o original é que, em geral, a gente escolhe os melhores poemas para traduzir. Se eu pegar um mau poema de um mau poeta, eu posso melhorar esse poema, porque não tem dúvidas. Há N casos, né, de poemas, por exemplo, no Poesia Alheia, uma série de poemas
que nascem de um epigrama latino renascentista do Ianus Vitalis Palermitanus, quer dizer, Ianus Vitalis de Palermo, na Sicília. Ele fez um epigrama, um poema latino de 14 linhas muito interessantes sobre as ruínas de Roma, sobre o visitante que vai visitar Roma, mas só acha ruínas e só acha sombra do passado e papapá. Agora, esse poema foi sucessivamente retomado e traduzido numa época em que a ideia de plágio como tal não existia. Então os poetas pegavam, gostavam de poema, deixa eu pegar, eu vou melhorar, etc. Esse poema foi retomado pelo Joaquim de Belém. A tradução do Joaquim de Belém foi, por sua vez, traduzida para o inglês pelo Edmund Spencer. O poema foi um dos grandes poetas do começo do barroco polonês, o Nikolai Szarzyński, pegou esse poema também e traduziu. Francisco de Quevedo de Villegas traduziu esse poema. Esse poema foi indo, ele se transformou aos poucos na primeira elegia romana do Goethe. E, para mim, o melhor ciclo de poemas líricos do Goethe são as elegias romanas. E está lá, esse poema está lá na primeira elegia romana do Goethe. Esse poema vai chegar até o Ezra Pound, que traduz a versão do Belém, do francês. E tudo que eu posso dizer, praticamente todas as versões consecutivas são melhores do que o original. O original está lá basicamente para dar início a uma longa série de poemas substancialmente melhores e superiores. Agora, ele tinha uma ideia interessante. Ele, digamos, foi tão bem realizado quanto foram capazes de realizar no correr do tempo com tentativas e erros. Então, é isso que eu digo. Não existe a tradução original, porque não existe o original perfeito. Há traduções melhores e piores, inclusive traduções melhores e piores do que o original. Bom, acho que eu já falei demais isso sobre coisas demais. Acho que eu preferiria agora começar a conversar um pouco com vocês. Obrigado. Abrimos então agora para o debate com o público. Por favor, aproveitem a oportunidade. É um pouco técnico. A questão é que o húngaro funciona de uma maneira um pouco diferente do que realmente funciona. O húngaro foi disciplinado para funcionar um pouco como uma língua clássica, com peças para fazer exames. Você pode fazer exames e tudo mais de uma maneira que você não pode fazer em português, né? Então, fazer o quê? Tentar fazer como o Carlos Alberto Nunes fez, e fazer aquele ternário, basicamente, duas sílabas átonas e uma tônica, ou simplesmente eu vou passar para um determinado método dodecassílabo, por exemplo, um Haroldo foi passado, digamos, o exame, foi traduzido o exame da Ilíada lá para Haroldo, a tradução da Ilíada dele, ou enfim, um tratado. A rima, no húngaro você só tem rimas doantes, você não usa rimas consoantes, né? Então, como fazer? Porque, por outro lado, no húngaro, aquela rima doante tem a força que para nós tem a rima consoante. Então, ou será que não seria a questão de procurar uma rima com uma rima doante mais forte e coisa assim, que você vai fazer lá na tela. A unidade métrica é sempre acima da função? Sim.
é a sílaba contada, né? Mas você não conta o stress. Quando você vai contar, você conta a sílaba, mas só contar a sílaba. Você não conta o verbo nesse sentido. E você não conta o número de átomos ou tônicas, né? Ainda mais que as tônicas são sempre na primeira sílaba, exatamente o oposto do francês, né? Mas você pode identificar por breves e longas. Isso é bastante usado. É uma coisa até difícil de pegar, no meu ouvido, é difícil de pegar. Passar um mês na Hungria antes de começar a ouvir as longas e breves, né? E ali, curiosamente, mais trágico ainda, o estoniano, que é parente do húngaro, tem longa, breve e extra longa. Breve, longa e extra longa. Tem 3 comprimentos. Mais alguma pergunta? Luciana? Vou para frente. Tem algo a dizer para você? Primeiramente, muito obrigada, né, por essa palestra extremamente instigante, assim, que nos fez viajar muito. Embora a hora esteja avançada, eu gostaria de colocar 2 tópicos, um tipo de provocação amigável. Partindo do seu título, né? Minha poesia alheia, de um lado a minha, do outro alheia. Alheia chamou para mim o outro, chamou também o alhures. Né? E quando o senhor falou da poesia enquanto material extremamente traduzível, a gente poderia dizer então que a poesia estaria mais próxima do mentalês e que, portanto, tanto na poesia em si quanto no processo tradutório, a gente teria acesso a um tipo de alhures através do qual a ponte entre um e o outro podia ser estabelecida, não sei se fica claro. E junto com isso, se houver tempo, me interessou muito o seu percurso de pessoa bilíngue, né, desde a infância, porque no bilinguismo a gente está sempre num alhures e está sempre num relativismo, né, e está sempre numa terceira margem. Assim. Então, se puder falar alguma coisa. Ontem eu teria respondido essa pergunta do mentalês com mais certeza, mas hoje me ocorreu uma coisa, que o que a gente fala normalmente é uma tradução do mentalês. Eu estou falando agora, o que eu estou pensando e estou tentando expressar na minha língua, que é o português, não sei húngaro, embora o húngaro seja menos, eu comecei a falar húngaro um pouco mais tarde. Meus pais são, por várias razões, não queriam que eu soubesse húngaro. Primeiro, eles vieram de pais fortemente antissemitas, foram perseguidos lá em Santa Maria, jamais se encontrar. Eles são os típicos imigrantes que vieram para as Américas, dando as costas para o velho mundo pereza. Né? E eles vieram achando que tinha terminado mesmo. É até difícil a gente imaginar. E até para entender a mentalidade dos poetas concretos, quando eles surgiram, né? E o pessoal diz, essa coisa de exportação, o Brasil estava claro, besteira, já seguiu diante da Europa. Na realidade, a Europa tinha terminado. Quando eles estavam escrevendo, nos anos 80, começo dos anos 50, a Europa estava em ruínas, não tinha mais Europa. Não tinha Itália, não tinha França, não tinha Inglaterra, a Alemanha tinha muito menos, né? O que não estava destruído, estava sob ocupação, etc. Nós é que estávamos inteiros, os Estados Unidos, mas o Brasil também, e todo o resto. Então, eles deram as costas a isso. Mas também eles são de uma geração que acreditava que uma língua prejudica a outra. Então, se você crescer falando 2 línguas, você não vai falar nenhuma delas direito. Né? Então, eles não queriam que eu falasse húngaro. Resultado, eles não falavam comigo em húngaro, eles falavam em húngaro entre si. Então, primeiramente em português, mas depois eu comecei a falar húngaro com eles. Né? Então, aí eles passaram a falar alemão entre si. E essas coisas eu entendo. O que eu não devia entender naquela época, em todo caso. Né? Eles falam húngaro, alemão muito bem. Né? Então tem isso. E é curioso que até a minha adolescência
adolescência, eu nunca pensei que o húngaro fosse uma língua de verdade, um dialeto da família, né? Aí, de repente, exatamente em 1973, meus avós receberam um almanaque, que vinha um almanaque, assim, húngaro, anual, uma coisa, sabe? Notícias gerais da Hungria, etc. Em 1973 era o ano nós comemorávamos 150 anos do nascimento do poeta nacional húngaro. Então, lá também nessa região tem o poeta nacional. Então, os catalães têm o Jacint Verdaguer, o Adam Mickiewicz, dos poloneses, né, o Elias Leverett, dos fineses, etc. Né? Então, os húngaros têm o Sándor Petőfi, né, que morreu na guerra frustrada de independência de 1848, né? E aí trazia alguns poemas, né? E eu olhei e, quer dizer, minha mãe leu aquilo, leu 2 poemas. Interessante, porque ela estava começando a me interessar por poesia. Peguei e disse, eu escrever isso, né? O húngaro tem extremamente fonético, praticamente cada som tem uma grafia, cada grafia só tem um som. Então não tem grandes problemas. Como a tônica é sempre na primeira sílaba, né? Não é que nem o italiano, né? Que você está sempre perguntando para o italiano, né? Onde é que eu ponho a tônica aqui, né? Essa palavra, né? É que nem francês, né? Não tem. Francês não tem. Se tem uma coisa que a gente nunca vai errar, é onde pôr o stress, né? No francês, o resto é fácil errar, né? Mas enfim, eles tentaram até nessa primeira depois passei a falar, eu descobri que eu achei isso uma língua, isso uma literatura, etc. E aconteceu que eu estava começando a me interessar por poesia, eu estava interessado em poesia do romantismo também, isso é alguma coisa em inglês. Agora, se tem algo que é ausente nas culturas ibéricas, é uma poesia romântica. Não temos. Desculpem, mas Castro Alves, Gonçalves Dias, Casimiro de Abreu, ou Gustavo Adolfo Becker, não são poetas que vão emocionar. Não é Herder, né? Não é Shelley. E na Europa, assim, para você tinha grande poesia, e sempre li uma grande poesia romântica, como Petőfi, ou outros poetas. Aí eu li aquilo, li uns livros de poesia na casa dos meus avós, e aí imediatamente até começar a traduzir. Me interessei, mandei para o Paulo Bona e ele disse, isso é um bicho. Vai traduzir prosa, né? Insisti em traduzir poesia, e anos depois voltei a mandar para ele. Então, essa é a relação com a língua. Agora, voltando ao mentalismo, o que eu estou dizendo, em princípio, se é verdade, essa tese dos neurocientistas, eu estou traduzindo, eu tenho uma ideia que eu estou tentando realizar numa língua natural, né? Agora, a poesia, de fato, é uma coisa diferente, né? Porque a poesia não é a expressão de uma ideia. A poesia é um objeto linguístico, né? Então, na realidade, talvez justamente a poesia não seja uma tradução do mentalismo, a poesia, né? A poesia, justamente, talvez seja um objeto feito numa língua natural. E se você pode fazer algo diretamente numa língua natural, você talvez não tenha nem que voltar ao mentalês, você refaz aquilo numa outra língua natural. Claro, aí tem as questões da peculiaridade, porque você vai partir, sei lá, que Mallarmé parte da rima em X, né? Um soneto, aí acha 4 rimas em X, e é isso. O som está em francês, então a língua não tem som em X. Como é que você vai refazer? Né? Sei lá, você procura um outro som correspondente, ou isso ou aquilo, né? Então, eu tenho a minha dúvida, assim. Mas talvez a poesia seja uma coisa ainda mais material, mais objetiva, mais colocada no mundo, e não na subjetividade na cabeça. E talvez isso a torne ainda mais traduzível, assim como uma estátua é copiável. Quer dizer, você não tem que voltar à intenção do cara que fez a estátua, está lá um monumento. Você pega, faz em bronze, esculpe em gesso, ou em algum outro metal, mas aquilo é visível, tocável, etc. E talvez isso torne a poesia ainda mais traduzível, essa coisa de nem sequer passar por quê. Claro, você tem uma intenção, mas não é uma intenção manifesta, uma intenção nascida no mentalês e manifesta na língua natural, na língua
intenção do mentalês de fazer algo, não de dizer algo, fazer algo com a língua natural. Né? Então, claro, você pode voltar a essa intenção. O que eu queria fazer com aquilo? Mas está lá, né? Ela se completa em si mesmo, porque você já começou partindo do pressuposto que eu vou trabalhar com esse material. Eu vou trabalhar com o catalão. E eu, com o catalão, eu posso fazer isso. Então, bom, vamos ver, eu posso fazer isso com outro material. Mais perguntas? A catalã, professora Meritiano. Foi emocionada também, né? Eu quero agradecer a publicidade para a minha cultura, a minha língua, que ninguém conhece muito bem no Brasil, e confirmar realmente que lá na Catalunha, de certa maneira, lemos muito em tradução como uma maneira de conhecer a nossa própria língua. Muitos clássicos gregos e romanos e os clássicos europeus são traduzidos por grandes poetas. Você citou Carlos Riva, também Josep Carné, João Maragall, que traduz Shakespeare, né? Então, ler tradução é uma maneira de aprender catalão. Não, são grandes poetas. Por isso, por essa razão, nós aprendemos a usar o catalão na tradução do Riva de um outro poeta. Mas isso se dá sobretudo no começo do século XX e depois da ditadura franquista. Então, em realidade, um processo também institucional. Então, você falou dessa cultura, na necessidade de ampliar essa cultura de tradução aqui no Brasil. Não é questão também da instituição que tem que fazer isso. E depois, como criar um leitor de tradução para a tua própria língua. Bom, eu acho que nós herdamos também dos portugueses, claro, não tem nada contra os portugueses, né? Acho que temos limitações nossas. Para você ter uma ideia, né, em 1995, né, eu fui de Lisboa para o Porto e ia do Porto para Santiago de Compostela. Juro que não atrás do Paulo Coelho. Embora eu infelizmente sou fumante, eu parei na primeira banca lá dentro da catedral, né, e falei lá, meu castelhano, o senhor é brasileiro, né? Eu sou, né? Sabe que nós aqui vendemos cigarro aqui para o Paulo Coelho, né? Fazer o... Mas, em todo caso, a estrada de Lisboa até o Porto era bastante decente. Agora, do Porto até a fronteira espanhola era uma afronta, né? Então, realmente, todas as estradas portuguesas, foi antes de eles começarem a usar o dinheiro da Comunidade Europeia, né? Todas as estradas portuguesas que ligavam com a Espanha, né, eram péssimas, né? É uma coisa, Portugal vivia de costas para a Espanha. E realmente o único país que Portugal admira é a França e alguns, uma minoria de portugueses, como essa de Queiroz, etc., a Inglaterra. Mas acho que os portugueses tinham um pouco essa ideia de que se alguma coisa está traduzida para o francês, é isso. Quer dizer, porque os franceses traduzem tudo que é importante e qualquer português culto fala francês. Então, para que a gente vai traduzir para o português, né? A ideia da tradução enquanto substituição, enquanto acesso. Tudo bem, existe, é importante, ninguém vai aprender todas as línguas, né? Embora o Jacobson tenha dito que só as primeiras 10 são difíceis, né? E o cardeal Mezzofanti, o maior, mais línguas, que a gente sabe, falou até hoje, parece que é passado de 80, 90 línguas no século XIX, e ainda assim é 1%, 2% do total de línguas vivas, né?
as línguas mortas têm, né? Então, essa questão de um desinteresse desculpa, então, tem interesse em outras culturas que levam a traduzir. Os portugueses, ao terem esse interesse, eles recorrem a portugueses cultos ao francês, como, aliás, fazia a nossa aristocracia cafeira, etc. Mas é justamente isso que você disse. Traduzir não é só trazer a língua estrangeira, é uma maneira de você modificar a sua língua, de você aprender a sua língua, de você fazer coisas diferentes na sua língua. E tem mais, não adianta. Por melhor que seja o cara que fala grego, arcaico, né? Por melhor que você aprenda grego, arcaico, você não vai ler uma obra que, de alguma maneira, ela não tenha entrado na corrente das outras línguas ocidentais, das línguas às quais você tem acesso. Sua língua, quer dizer, para o público inglês, pelo menos até 2 gerações atrás, um autor que nem Horácio era compreensível, porque a poesia de Horácio foi muito bem traduzida, gerações a fio, para inglês e traduzida e entrou na corrente da língua. Quer dizer, poemas horacianos foram feitos, variações em cima dos poemas do Horácio, variações em cima das variações e tudo mais. Até que Horácio se tornou poeta inglês e foi se renovando como poeta inglês geração após geração. Então essa é uma função totalmente diferente da tradução, porque a mera comunicação de uma mensagem, de um livro estrangeiro, que, como eu digo, não é absolutamente pouco, né? Mas é uma das maneiras de ampliar, e aquilo que o Ezra Pound observou continua sendo verdade. As grandes épocas de criatividade são grandes épocas de tradução e vice-versa. E seguramente, se vocês derem uma olhada no nosso modernismo, o nosso modernismo é tradução, o nosso modernismo literário é basicamente tradução da poesia do Blaise Cendrars. Então, o Blaise Cendrars é um poeta que escreveu vários tipos de poesia. Ele escreveu a prosa do Transiberiano e alguns de Panamá, né? 2 grandes poemas longos. Aí ele escreveu os poemas negros sobre a África, ele escreveu poemas em telegrama e carta postal. Cada um dos poetas modernistas pegou e trabalhou, e passou a trabalhar a partir de um tipo de poesia do Blaise Cendrars. Então, esses poemas telegráficos dele foram retomados pelo Oswald, os poemas negros pelo Raul Boff, e por aí vai. Os poemas elásticos entraram no Mário de Andrade e tudo mais. E sendo que tem um outro poeta que não é tão lembrado, infelizmente, Luiz Aranha Pereira, que é um dos melhores poetas modernistas, cuja poesia, os 2 grandes poemas longos deles são variações em cima do sono do Apolinero. E isso não é uma coisa única nossa. O sono do Apolinero, ao ser traduzido pelo Karel Čapek, para o tcheco, serviu para desencadear todo o movimento modernista da literatura tcheca, especialmente da poesia tcheca, o poetismo e outros, que tem poetas como Jaroslav Seifert, que ganhou o Nobel de Literatura František Halas, Vítězslav Bezvan, etc. E todo o surrealismo tcheco, que não fica em nada atrás, seja do surrealismo francês, seja do surrealismo hispânico em geral. Tudo isso desencadeado pela tradução de um poema, o Zone. E o Zone é um poema que foi fertilizando outros lugares. Quer dizer, na realidade, nós somos talvez o único modernismo que foi mais fertilizado pelo Cendrars, pela razão do vínculo pessoal, do que pelo Apolinero. Mas, no fundo, eles eram quase intercambiáveis, eles estavam trabalhando com materiais muito semelhantes. Então, a gente pode dizer, olha, o nosso modernismo é, antes de mais nada, na produção criativa do modernismo francês. Então, quer dizer, existe isso para a poesia também, né? Ela não é só trazer a mensagem, trazer esse ou aquele texto, entre outras coisas, resultam disso, né? Não sei se eu comecei a te responder, né? Mas tinha uma outra. Mais alguma pergunta?
Então, vamos... Então, só arrematando, né? Então, isso é uma questão infinitamente mais longa, né? Mas só vou dar uma pinceladinha aqui, a maneira de concluir. Eu diria, né, que a própria ideia de uma literatura ocidental nasce com a tradução. A gente está acostumado a pensar a literatura ocidental como algo que nasce com os gregos, mas não. A literatura grega é uma literatura fechada em si com todas as culturas particulares do mundo. E aliás, eu acho que o que prova isso é que até a época helenística, mas eu suspeito até mesmo na época helenística, gente de fora não chegou no grego e começou e se tornou no grego. Como desde então, em outras culturas, tem gente chegando de fora e virando em latim, ou francês, ou qualquer outra língua. Então, é uma cultura fechada. Mas essa cultura fechada foi lida pelos latinos da época augustana e ela foi traduzida. Eles não tinham uma literatura propriamente dita, tinham uma literatura diferente, como o teatro do Terêncio e do Plauto. E, de repente, chega um poeta que é o Virgílio e primeiro pega os poemas bucólicos do Teócrito e adapta a finalidade dele. Em seguida, ele pega Trabalhos e Dias do Hesíodo e transforma na Geórgica. Aí, finalmente, ele pega a Ilíada e a Odisseia, um poema de guerra e um poema de viagem. Ele faz um poema de guerra e viagem em hexâmetros, celebrando Roma. Quer dizer, ele traduz, ele vai buscar as fontes da literatura dele, conscientemente em uma outra literatura, porque, digamos, de uma maneira não consciente, isso vinha acontecendo. Muito da mitologia grega, das formas poéticas, etc., vem de fato, isso o Burkert e o West tem provado, vem da Mesopotâmia, histórias que estão lá na Teogonia, a gente vai achar em Gilgamesh e tudo mais, mas isso não é uma coisa que alguém disse, não, vou pegar o poema de Gilgamesh e adaptar e fazer um mito grego com ele. Não, isso foi acontecendo por outras, por um processo de osmose. Aqui não, Virgílio fez essa coisa de uma maneira consciente. A mesma coisa faz Horácio com as formas líricas do grego, que ele vai adaptar ao latim, e ele diz que realmente, na ode final, acho que é a 30, do livro 3, ele diz isso, olha, eu ergui um monumento mais duradouro do que o bronze, fui eu que trouxe, em última instância, a poesia grega, as formas da poesia grega para dentro do latim, e por isso eu serei lembrado, etc, etc. E com isso, não é que ele criou a literatura latina, né? Não, ele imitou a literatura grega e com isso ele criou a ideia, ele, de Virgílio e Horácio, de que você pode procurar suas raízes fora da sua cultura. Você não está confinado à sua cultura, você está confinado à sua língua e à sua tradição. Você pode pegar o que você quiser, de onde você quiser. E o que tem caracterizado o Ocidente desde sempre, e sobretudo nos seus melhores momentos, é isso. A gente pode buscar a forma de uma estatueta da África Central, Picasso pode pegar isso para usar numa determinada tela, ou você pode pegar uma forma de poesia japonesa para aplicar na poesia brasileira ou americana, e por aí vai, né? E sobretudo essa coisa aberta, esse interesse aberto para a cultura do mundo inteiro, que é o contrário do que eram todas as culturas tradicionais, inclusive a cultura grega, que é uma cultura que não traduzia. Quer dizer, a única tradução de fato que eu conheço do grego, que é a Septuaginta, né? É a tradução da poesia da Bíblia hebraica para o grego, é uma tradução que os judeus de Alexandria mandaram fazer porque eles já tinham perdido o hebraico, falavam o hebraico para cima, mas não é uma coisa que os gregos, não é que os gregos de Atenas, ou sequer os gregos de Alexandria, estavam interessados na religião dos judeus, dos hebreus antigos, não é nada disso. Eles não traziam nada, a cultura deles era autocontida para eles. Os latinos é que tiveram essa grande ideia, não,
O que a gente precisava já que importa. Nós não temos que produzir tudo nós. E de repente puderam começar a importar em mais coisas. E com isso se criou o Ocidente. O único lugar que parece que algo semelhante aconteceu, inclusive em termos de tradução, é no Extremo Oriente, onde a sombra da imensa cultura chinesa e também, até certo ponto, a sombra da religião vinda da Índia, né? As culturas menores aqui em termos de tamanho mesmo. Coreia, Japão, algumas coisas da Indochina, né? Sei lá, Vietnã e tudo mais, acabaram adotando. Quer dizer, o Japão adotou a escrita chinesa e a nobreza japonesa, de início, escrevia poesia em chinês nas formas chinesas. Quem escrevia japonês, usando as formas tradicionais japonesas de início, eram as mulheres, que não sabiam, as mulheres da corte, que sabiam escrever, mas não sabiam chinês, não sabiam chinês também, né? Também isso entrou na Coreia e tudo mais. Isso, eu presumo que essa capacidade, portanto, do Japão, de importar a literatura, de importar a escrita chinesa, permitiu, enquanto o Japão finalmente foi acuado pelos Estados Unidos em meados do século XIX, quando o europeu disse: vocês abrem o país e aceitam um contato com o Ocidente, o tchau, né? Permitiu que eles rapidamente se adaptassem às necessidades, mandassem gente estudar, japoneses, samurais estudar medicina na Alemanha, engenharia naval na Inglaterra e tudo mais, e importar, quer dizer, não só os bens, mas importar os modelos, os paradigmas culturais necessários. Isso salvou os japoneses de se tornarem uma colôniazinha perdida e terem uma história humilhante, como, sei lá, outros tantos países fechados em si. Por exemplo, uma parte substancial do Islã, que no começo importou, obviamente, ao criar a religião, importou partes do cristianismo e do judaísmo, mas depois se fechou a importação, né? Então, essa possibilidade de importar, de se abrir para as outras culturas, ter a curiosidade em relação às outras culturas e trazer, isso é característico do Ocidente e talvez do Extremo Oriente, até certo ponto, não sei qual, claro, importar no budismo também, de outras regiões. Isso é que deu, acho que toda a dinâmica específica, e procurando, quer dizer, para quem reinventar a roda, você achou a roda no lugar pega, né? E isso foi inventado pelos latinos, quando eles disseram: não, nós não temos uma poesia tão boa quanto os gregos, então vamos imitar a poesia grega, vamos refazer a poesia grega em latim, e vamos fazer outras coisas também, e vamos fazer a oratória como a de Demóstenes, e vamos escrever história que nem Heródoto e Tucídides, e tudo mais, e deram continuidade. Quer dizer, nesse sentido, não foram os gregos que inventaram, porque se os romanos não tivessem tido a ideia de imitar, fazer essa coisa horrível, quer dizer, ainda nos anos 60, né, os japoneses eram acusados de um povo inferior, mas eles não são criativos, eles só sabem imitar. Não, eles inventaram a imitação naquela região, assim como os romanos inventaram a imitação. Me parece que a invenção da imitação é uma grandíssima invenção. Nesse sentido, a tradução faz parte desse mesmo processo. Obrigado.